Hoje o debate da TV UAB irá discutir sobre greve. Nos últimos dias, uma situação bastante atípica no estado do Espírito Santo ganhou repercussão nacional e foi muito discutida também. Até onde a paralisação de uma categoria é legítima? Conosco aqui, Jane Calisto, presidente da Comissão de Direito Sindical. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, doutora, pela presença. Disponho. E Caio Faena, jornalista. Olá, tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo, tá? Obrigado. Vamos falar de uma coisa hoje bem antiga, que é muito emblemática aí na história do Brasil e de outros países também, né? Que é a greve, né? Nós tivemos um caso recente aí no Espírito Santo, que deixou a gente um pouco confuso de entender realmente quem pode fazer greve, quem não pode, se foi uma greve, se não foi. E aí, isso que nos incitou a trazer o tema hoje. E aí eu queria entender logo do princípio mesmo, né? É sobre esse direito de greve, de fato constitucional, né, doutora Jane? E aí, em que contexto histórico surge o direito de greve? Em que momento isso realmente se firma no nosso país, até nos outros países? Primeiro, eu quero parabenizar pelo programa e... Obrigada. Inicialmente, eu queria citar uma frase do Dr. Gerson Marques, que é procurador do trabalho, professor, e tem um livro sobre direito de greve, um direito antipático, né, onde ele diz o seguinte, que greve não é para se aplaudir ou para se destruir, greve é para se respeitar. Né? Então, por quê? Exatamente por isso, porque é um direito fundamental, inclusive, previsto na Constituição, no artigo 9º da nossa Constituição Cidadã, está previsto o direito de greve. Então, as pessoas, muitas vezes, não encaram a greve como se fosse um direito. E, às vezes, já criticam os efeitos da greve, porque a gente precisa analisar também as causas da greve. Né? Por que aqueles trabalhadores, determinado setor da sociedade, resolveu deflagrar uma greve? Porque uma greve é o último recurso dos trabalhadores para tentar reivindicar melhores condições de trabalho ou reivindicar algum direito que tenha sido assegurado a eles e que não esteja sendo cumprido pela empresa, pelo Estado, ou seja lá quem for, né, que seja parte contrária nessa relação de trabalho. Então, a gente precisa verificar exatamente isso, as causas da greve. E às vezes essas causas não são compreendidas porque não são levadas à sociedade e a sociedade muitas vezes se revolta contra a greve por conta dos efeitos da greve. Porque, efetivamente, a manifestação de greve, ela já surgiu há muito tempo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Doutora, no caso dessa greve agora de Espírito Santo que aconteceu, todas as greves são legítimas, como a senhora acabou de falar agora, mas no caso da segurança pública, ela tem um pouco mais de peso. No caso agora de Espírito Santo, 143 pessoas foram assassinadas Sim. pela falta de segurança pública. Como é que o governo, o município... Ele pode lidar com essa situação, porque as pessoas estão morrendo por causa de uma greve trabalhista. Sim. Teoricamente, não da relação de fato, mas enfim, o que é que o governo, o município, o Estado pode fazer para tentar conter essa situação? É lamentável que esse tipo de coisa aconteça. Realmente, aqui mesmo no estado do Ceará, nós tivemos uma greve semelhante em 2011. Sim, sim. Né? Vocês lembram muito bem disso. Tivemos um dia de terror, onde todo mundo também ficou em casa. Penso mais que foi mais um pânico generalizado do que de fato. Porque no Espírito Santo foi fato mesmo, né? Nós vimos vários dados. Exatamente. Né? Lá a situação se agravou, até porque pelo tempo da greve, lá se estendeu por mais tempo. Realmente a greve na Polícia Militar, ela é proibida pela Constituição. Né? O artigo 142 da Constituição proíbe que esses setores, né, a exemplo da Polícia Militar, deflagram uma greve. Eles não podem, inclusive, ter sindicato, porque para uma greve ser considerada legal, é necessário que exista realmente uma entidade sindical, né, que conduz esse processo, que convoca uma assembleia específica para deliberar sobre a greve. Sim. E deliberando sobre a greve, as categorias que têm permissivo legal, porque além da Constituição Federal, nós temos uma lei específica que trata da greve, quais são as atividades que podem, né, deflagrar uma greve, e fala também das atividades essenciais, que nessas atividades essenciais existem alguns requisitos específicos para que seja deflagrada essa greve. Mas aí já é um outro tema. Mas voltando ao Espírito Santo, lá o que aconteceu? Houve uma greve de uma forma diferenciada. Né? Na verdade, oficialmente não existe uma greve, apesar de concretamente ela existir. Mas o que acontece? Os familiares dos policiais bloquearam os portões dos quartéis, impedindo que os policiais saíssem para a rua e exercessem sua atividade. Por quê? É uma forma camuflada de você deflagrar uma greve. Sim. Agora, por que esses policiais chegaram a esse ponto?
Né? Isso a gente precisa se perguntar, porque isso é um tema importante, porque se a gente tem uma polícia que é mal remunerada, que tem péssimas condições de trabalho, que sai todo dia para arriscar a vida e não tem, em contrapartida, condições e salário compatível com o que é exigido deles, da sociedade e do Estado, então você vai gerar realmente um setor muito insatisfeito. E essa insatisfação gera consequências. Né? Porque apesar de você proibir a greve em determinados setores, você não pode impedir o fato social. Né? O fato social, ele surge, ele existe. Então, independente de haver a proibição ou não. E a partir do momento que ele surge, vem dessas formas, né? Tangenciais, quer dizer, foi usado da família dos policiais para impedir a saída dos policiais, porque os policiais não podem entrar em greve. E gerou realmente toda essa situação. É um caso de fato bem muito complexo, né? Porque quais são as instituições que não podem fazer greve? Polícia? São a polícia militar, são algumas outras atividades bancárias, atividades que têm essencialidade para a sociedade. Né, alguns setores da saúde, então são algumas atividades que a própria legislação faz essa restrição. E aí, nesses casos, realmente não pode haver greve pelas condições oficiais, até porque eles não podem nem formar sindicato, né? Que seria nem estado de greve. Estado de greve também eles não podem. Na verdade, não pode, porque o estado de greve seria uma preparação para a greve, Sim. Não um alerta para a greve. Quando a categoria do estado de greve, ela está dizendo: olha, empregador, né, o tomador dos serviços, ou o Estado, nós estamos nos preparando para uma greve. Ou vocês negociam, ou vocês reconhecem os nossos direitos, ou em breve nós entraremos em greve. Quer dizer, é um alerta. Eles continuam trabalhando normalmente, mas estão alertando que a greve poderá ocorrer. Porque muitas vezes é exatamente isso. A parte contrária, o empregador ou o Estado, se recusa a negociar com os trabalhadores, não reconhece os direitos, que muitas vezes são direitos legais, que estão na CLT ou são na Constituição, e esses direitos não são reconhecidos, não são aplicados. Então, o que acontece? Os trabalhadores não têm outra alternativa, muitas vezes, a não ser deflagrar a greve. Agora, claro que para deflagrar a greve, é necessário que todos aqueles requisitos previstos na lei sejam cumpridos. Ok, doutora, para a gente fechar assim, como a gente conversou aqui, direito de greve defendido, ok. Existem abusos? Você acha que, de repente, existem greves institucionalizadas, como a dos bancários, por exemplo, né? Anualmente, você espera o período da greve, que, por um lado, beneficia, de repente, uma classe que precisa realmente de um aumento justo, como várias classes. Sim. Mas existe um abuso, também podemos pensar assim, ou não? Existe um desregramento, talvez? Não, existe. Efetivamente, a legislação, inclusive, prevê isso, que nos casos de abuso, né, esses abusos serão tratados da forma que a legislação permite, né, e prevê, na verdade. Então é o seguinte, é evidente que acontece alguns casos, né, alguns excessos. E esses excessos, quando ocorrem, realmente existe um aparato legal de repressão, inclusive, que poderá ser utilizado para combater aqueles excessos. Agora, muitas vezes, isso é usado sem que os excessos ocorram, mas por preconceito diante do estado de greve. Entendi. Ok, Jane Calisto, presidente da Comissão de Direito Sindical, muito obrigada. De nada. Pelas informações. Até a próxima. Até a próxima. E Caio Faena, jornalista, obrigadão. Obrigado pelo convite. Até a próxima também, tá? Até a próxima. Você, obrigada por ter ficado com a gente aqui na TV OAB. Curta o nosso canal OAB CE na TV. Tchau, tchau.